Na minha opinião, 29 de junho de 2026 marca o início da fase final do que realmente era a Agenda 2030. Eu não acho que a Agenda 2030 tenha sido realmente sobre 17 objetivos sustentáveis para proteger o meio ambiente. De repente, ninguém mais liga para o meio ambiente porque agora precisamos construir centros de dados de IA que consomem água e eletricidade. Eles estão tendo que construir novas usinas de energia, tudo isso. Ok, então estamos vendo, e o que sempre soubemos, confirmação todos os dias, cada vez mais confirmação de que foi apenas a maior, se não a maior farsa da história da humanidade, porque algo grande está vindo. 2030 sempre esteve em pauta. Toda grande empresa tem um plano para 2030. Certo, algumas foram para a clandestinidade devido ao governo Trump, exposições e problemas do Fórum Econômico Mundial com Klaus Schwab. Eles precisaram ficar um tempo na clandestinidade, mas nunca desapareceram. 2030 também não. E agora isso veio à tona. De repente, ninguém comenta mais sobre isso. Muitos provavelmente ouvem isso pela primeira vez aqui hoje. Mas hoje não aconteceu. Hoje o CERN foi desligado às 6h00 da manhã, horário local lá na Suíça, 26 de junho, e só voltará a funcionar em junho de 2030. Agora, por que isso é importante? Vamos ouvir isso. Isso é de um site de ciência aqui no Instagram chamado New Scientist. Diz que em 29 de junho de 2026, que é hoje, o grande colisor de Hadrons está sendo desligado. Conversamos com Mark Thompson, o recém-nomeado diretor-geral do CERN, neste momento importante, já que o LHC será desligado por 2 anos para atualizações, abrindo caminho para ainda mais avanços na física. São só as atualizações, depois volta a funcionar em 4 anos. Mas ainda há algo a ser descoberto. Vamos ouvir o que ele tem a dizer aqui. Lá vamos nós. Dia 29, 6 da manhã, nós desligamos o grande colisor de Hadrons por 4 anos. Estamos substituindo cerca de 1,2 km dos 27 km do anel pelos ímãs de alta luminosidade do LHC. Isso vai nos dar uma máquina 10 vezes mais brilhante do que o grande colisor de Hadrons, 10 vezes mais dados. Então realmente é uma oportunidade de explorar o universo de uma forma que nunca fizemos antes. E o que isso faz é que, quando as partículas dão a volta e então as curvamos uma em direção à outra, se você tornar os pacotes de prótons cada vez menores, você consegue muito mais colisões. Você concentra tudo no mesmo lugar. É isso que esses ímãs de campo super alto estão fazendo. Instalar isso é uma tarefa enorme. É de longe a maior coisa que o CERN fez nos últimos 20 anos. E o que estamos fazendo aqui neste prédio é um teste de mola. Estamos testando a tecnologia e é muito mais fácil testá-la aqui do que nos espaços confinados do túnel do LHC. Já aprendemos informações críticas sobre o design e atualizamos o projeto após os testes. E é incrível estar aqui hoje, agora que isso está operando. Está em sua temperatura de operação de 1,9 Kelvin. Então, este é um sistema supercondutor de hélio líquido operando a 1,9 Kelvin. Esse foi um grande marco para nós no projeto. Agora estamos confiantes de que, ao instalar o grande colisor de hadrons de alta luminosidade no subsolo, teremos sucesso. Sabemos o que estamos fazendo. Testamos os procedimentos de instalação aqui. 29 de junho. Ok, me diga no chat ao vivo agora. Me diga na seção de comentários agora o que você acha. Isso é sobre eu tenho mais coisas para te mostrar. Não vá embora. Eu tenho outro vídeo, mais 2 vídeos para te mostrar. A história não se repete, mas muitas vezes rima. Em 1973, o embargo do petróleo árabe cortou 7% do suprimento global de petróleo. A inflação disparou, o mercado de ações despencou 48% e o ouro e a prata dispararam. A crise do petróleo de hoje no Estreito de Hormuz afeta quase 20% do suprimento de petróleo. Então, se uma escassez de 7% levou a um colapso do mercado e a uma alta histórica no ouro e na prata, o que poderia acontecer com uma escassez de 20%? Mais uma vez, estamos passando por conflitos geopolíticos, inflação, incerteza e aumento da demanda por ouro e prata. A inflação já subiu para 3,5% e esse aumento está longe de acabar. Na verdade, o cenário da inflação nos Estados Unidos é o pior dos últimos 4 anos. Existe um ditado em Wall Street:
vende em maio e vai embora. Mas enquanto os mercados enfrentam incertezas, o ouro dobrou o desempenho do S&P 500 desde o ano 2000. O ouro também teve uma média de retorno anual de 20% nos últimos 25 anos. Agora, grandes instituições financeiras como JP Morgan e Wells Fargo estão prevendo que o ouro pode chegar a $6.300 por onça até o final do ano. Não é hora de pânico, mas sim de ajustar seus investimentos. Primeiro, tenha mais ouro e prata. Ligue para 1-888-4506-380 hoje mesmo para receber seu guia gratuito para investidores. O Patriot Gold Group foi nomeado pela Consumer Affairs como o melhor fornecedor de IRA de ouro por 9 anos consecutivos. Ligue para 1-84506-380. E então vamos terminar com algo realmente especial esta noite. Uau! Então, esses são os cientistas do CERN. Acabei de ler o artigo inteiro dessa revista científica detalhando o que está acontecendo. Está desligado hoje. Então você tem o novo diretor-geral do CERN tão empolgado com o que vai acontecer nesses 4 anos, de 2026 a 2030. Que interessante que isso aconteça. Olha, na semana em questão, você pode não achar que há alguma ligação, mas eu estou te dizendo, não acho que seja por acaso que eles escolheram o início da semana do 250º aniversário do nosso país. Acredito que, ao orar em nome de Jesus, nada de ruim acontecerá em Washington, D.C. e no nosso país, mas você sabe muito bem que pessoas nefastas adorariam que algo grande acontecesse essa semana, então precisamos orar contra isso. Também acredito nisso, por isso temos a divulgação em andamento, o filme recém-lançado Disclosure Day e todas essas informações sendo compartilhadas. Supostamente hoje também isso vazou. E eu vou falar mais sobre isso essa semana quando eu tiver mais informações sobre isso. Supostamente, Eric Broderson e outros participaram de uma reunião recente em um fórum realizado em Washington, D.C. Disseram que estão se preparando para liberar um áudio do famoso momento em que vários OVNIs foram vistos sobre Washington, D.C. E eles acreditam que foi potencialmente uma tentativa de invasão ou algo nesse sentido. Eles possuem um áudio desse momento nunca ouvido pelo público que estariam preparando para vazar. Bem, não seria algo se isso vazasse sobre um possível OVNI, coloco isso entre aspas, invasão de Washington, D.C. Eu acredito que foi nos anos 1950. Posso estar errado sobre isso. De Washington, D.C., enquanto todos os 50 estados, além de outros lugares como Porto Rico e Guam e alguns outros territórios, fazem parte de algo em Washington chamado Feira Mundial Nacional. E estamos prestes a ter a maior celebração e as maiores explosões de fogos de artifício já vistas, de acordo com Donald Trump, na história dos fogos de artifício. Não sabemos se isso é verdade, mas esta semana é importante aqui. E no começo desta semana, na segunda-feira, o CERN simplesmente fechou silenciosamente. Acho que isso ocorre porque ninguém acompanha as notícias agora, pois estão saindo de férias. Estão pensando no fim de semana. Eles estão fazendo planos, seja lá o que for que vão fazer para comemorar o aniversário de 250 anos. Eles disseram, vamos fechar tudo naquela semana. Ninguém vai comentar sobre isso. Eles não consideraram o quadro geral, ok? Porque a gente não tira folga, embora eu vá tirar a noite de hoje de folga, e é por isso que não estarei ao vivo hoje. Mas agora veja isso, quero lembrar você que outras 2 vezes o CERN entrou em paralisação. E nas 2 vezes algo global aconteceu e não foi bom. Esse cara explica tudo. Vamos ver um pouco do que ele diz. Algo estranho ocorre no CERN, que fechará por quase 4 anos. Poucos sabem o real significado disso. O CERN é famoso por identificar a partícula de Deus. A instalação é frequentemente acusada de abrir portais para outros reinos e dimensões. Parece loucura? Considere a enorme estátua de Shiva fora da instalação, uma falsa divindade hindu ligada à dança cósmica da criação e destruição. O mais insano é que em 2016, um ritual ocultista foi flagrado por uma câmera diante da estátua. O CERN afirma estar fechando para preparar novas fases do grande colisão
colisor de Hadrons, mas o público notou um padrão preocupante. Sempre que o CERN entra em ciclos de desligamento, grandes desastres e eventos mundiais disruptivos parecem ocorrer, como o colapso financeiro de 2008 e o caos de 2020, mas poucos percebem isso. Mesmo se a conspiração estiver errada, o padrão espiritual é antigo, como a Bíblia descreve sobre a Torre de Babel, construir uma cidade e uma torre até os céus para tornar nosso nome conhecido. Babel não era só uma torre, era a humanidade buscando ascender sem Deus, usando tecnologia, união e rebelião. Algo inquietante acontece. Tudo bem. Então, das outras vezes em que foi desligado, 2008, o que aconteceu? Crise econômica global de 2008. A segunda vez que foi desligado, acho que foi em 2019 ou 2020. Vou checar isso. Pronto, achei a informação. Diz o seguinte: o grande colisor de hadrons do CERN foi desligado em 2008. E claro, dissemos que em 2008 nós, claro, tivemos o colapso econômico global. E então diz que ele foi desligado no final de dezembro de 2018. No início de 2019 foi quando ele foi oficialmente encerrado. E adivinha o que aconteceu no mundo no final de 2019, começo de 2020, a pandemia global, o impacto. Então temos em 2008, foi desligado, catástrofe global, 2019 e no ano seguinte temos 2020, uma pandemia global. Bem, estamos preocupados com a possibilidade de tudo parar em 2026 por 4 anos? O que isso significa? Então, o histórico não é bom. As duas longas paralisações foram em 2008 e 2019. E todos nós sabemos o que aconteceu depois disso. Então, o padrão está aí, certo? O que está por vir? O que vai acontecer? A Agenda 2030 marca quando tudo voltará ao normal. Em junho de 2030, tudo retorna. E no meio disso, de 2026 a 2023, 2030, você não acha que toda essa coisa de divulgação alienígena vai explodir de uma forma ou de outra? Algo pode acontecer. Existe o risco de uma terceira guerra mundial ocorrendo agora mesmo no mundo todo, no plano natural. Aí você tem a questão espiritual e tem o CERN se preparando para aprimorar ainda mais a capacidade deles de afinar o véu. E supostamente vão relançar isso para o mundo em 2030. Gente, é melhor vocês estarem preparados, é melhor... Sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam pegar uma cópia de O Dilúvio Final e aprender o que está acontecendo agora neste mundo. Eu tenho um capítulo inteiro sobre a Torre de Babel e Sodoma neste livro, thefinalflood.com. Não é para assustar você, é para te preparar para saber o que está por vir. Gente, sou muito grato que Deus colocou no meu coração escrever esse livro. Esse momento é inacreditável, só pode ser Deus. thefinalflood.com. Escaneie o QR Code na tela e adquira seu exemplar hoje. Se já leu e foi abençoado, avalie na Amazon. Disponível em áudio, Kindle e brochura. Mais uma coisa que quero mostrar para vocês. É um pouco fora do assunto, mas acredito que está relacionado. Este foi um vídeo que encontrei de alguém nos lembrando de algumas coisas que Elon Musk disse. 27. 2026, temos o CERN sendo desligado hoje, não este ano. Hoje, 29 de junho, 6 horas da manhã, horário local na Suíça. Eles desligaram hoje. Mas muita gente ou não sabia disso, ou esqueceu parte do que Elon Musk disse na entrevista sobre 2027 e IA. 27 não tem retorno. Elon Musk afirmou isso em um podcast com Lex Fridman, mas o trecho foi removido. Questionado, ficou quase 1 minuto em silêncio. Um momento tenso. Depois disse, não é catástrofe, é transição. A transcrição revelou 3 temas: inteligência autônoma, perda de sentido e independência energética. Antes pareciam previsões, agora soam como diagnóstico da época. O primeiro sinal é o colapso da atenção. Musk disse que a humanidade vai parar de pensar em ciclos. O planejamento para o futuro vai se reduzir ao horizonte das atualizações. Essa frase me atinge profundamente. As pessoas vão parar de construir e vão simplesmente começar a substituir. Pesquisas do MIT mostram que quem nasceu após 2000 mantém a atenção por apenas 8 segundos menos que um peixe dourado. Musk chamou isso de Alzheimer cultural. Não estamos perdendo memória, mas sim a capacidade de pensar. O segundo sinal é a IA que não obedece mais. Musk afirma que, quando sistemas corrigem humanos, a lógica linear terminou. Hoje, algoritmos decidem com quem saímos, o que compramos e no que pensamos. Não é revolta das máquinas, mas dissolução em conveniência.
As pessoas não percebem quando a escolha vira opção, não direito. O terceiro sinal é a dependência de energia. Musk diz que a civilização não sobrevive um dia sem eletricidade. Até 2027, aqui 2027, na visão dele, o equilíbrio vai mudar. Energia vai se tornar moeda e o controle sobre ela vai se tornar poder. A partir desse momento, tudo que não for autônomo vai desaparecer. Isso não é um apocalipse, é uma mudança de forma biológica. No fim, ele disse: a tecnologia é mais forte, mas não mais inteligente que nós. Enquanto houver significado, estamos vivos. Sem isso, viramos código. Então, após uma pausa, ele acrescentou: precisamos aprender a ser humanos antes que os sistemas aprendam a ser deuses. Você está pronto para a transição? Já estamos vivendo em um mundo onde as escolhas são feitas por você. Depois de 2027, esta é a frase de abertura. Depois de 2027 não haverá mais volta. Ouça isso mais uma vez, só a frase de abertura. Depois de 2027 não haverá caminho de volta. Depois de 2027 não haverá caminho de volta. Então você tem 2026, 29 de junho, às 6h00 da manhã, horário local na Suíça. 2026, o grande colisor de Hadrons é desligado. Ele está sendo atualizado para uma versão luminosa. Vai ser chamado de LHC. LHC para aumentar sua iluminância, seu iluminante, sua iluminação, sua capacidade de ser iluminado. Certo? 100 vezes os dados e os dados. Se você chegou aqui atrasado, volte e assista. Eu li para você diretamente do site do CERN e dos cientistas do CERN. Os dados serão processados em um nível tal que a mente humana não será capaz de processar e nenhum computador sozinho será capaz de saber o que salvar e processar o que eles aprendem. Então eles estão entregando isso para a IA determinar quais lições aprendidas são valiosas o suficiente para serem armazenadas. Em uma entrevista esquecida, Elon Musk afirmou que devido ao que ocorrerá com a IA, em 2027 não haverá mais volta. Parte dessa entrevista nem chegou a ir ao ar. E isso vai acontecer. E o CERN vai voltar a funcionar em junho de 2030. E você tem a Agenda 2030 que vem sendo discutida publicamente há mais de 2 décadas. Ok, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU nunca tiveram esse propósito. Tudo isso era para nos dizer que todas as corporações têm um plano para 2030. Tudo está indo para 2030. O que isso significa, não sei. O que acontecerá com o CERN? Não sei, mas posso dizer o que sei. A palavra de Deus nos revela o que está acontecendo. E eu sei que a palavra de Deus diz que Jesus foi quem disse: não se deixem enganar, porque virá um engano nos últimos dias, nos dias de Noé, que vai enganar o mundo inteiro, e o mundo todo vai cair nessa. E só vai haver poucas pessoas, um pequeno grupo chamado de remanescente, que eu chamo de os Noés da geração de Noé. Esses não vão cair na mentira. Se você chegou atrasado, está acostumado com o Old Money sem mim e Sandy. Na verdade, estamos passando a noite descansando hoje, aproveitando para começar essa semana de feriado, celebrando uma longa semana de comemoração dos 250 anos como nação. Amamos nosso país. Não temos vergonha disso, de jeito nenhum. Também estamos com nossos netinhos. Você deve ouvir eles gritando ao fundo enquanto gravo isso. Estamos nos preparando para passar o dia com eles. Mas queremos garantir que vamos falar sobre isso hoje à noite, porque eu acho muito importante que neste dia o CERN simplesmente foi desligado. Então, o que está acontecendo agora, mesmo enquanto falamos? Então, o que eu vou fazer agora pelo resto deste programa é levar você para o primeiro episódio em que participei no Skywatch TV, que acabou de sair há poucas semanas. Encerramos com o programa completo do Skywatch, quando falei sobre o dilúvio final e o mundo atual. Acho que mencionamos até o CERN. Vou mostrar o segundo episódio ainda esta semana ou talvez na próxima, mas hoje à noite vamos encerrar. Assista a este episódio até o final. Meu Deus, foi poderoso. A glória de Deus entrou naquele lugar. Ajude-nos a construir a família Big Picture. Estamos em uma missão para despertar o mundo para o que realmente está acontecendo. Acesse larryhagland.com para fazer uma doação única ou tornar-se um parceiro mensal. Qualquer valor abençoa toda a família Big Picture. Aproveite para adquirir nosso livro Eu Vejo Grandeza em Você e conferir nossa loja de produtos. Conecte-se nas redes sociais e inscreva-se na lista de e-mails da Big Picture em larryhagland.com. Junte-se a nós e faça parte da família Big Picture.
Picture, onde nós não somos woke, mas com certeza estamos despertos. Você está assistindo ao Big Picture.